Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Tudo bem, né? Vamos dizer que tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus? Então tá bom. Pessoal, eu vou fazer um pão agora pro café da tarde. E é aqueles pãozinhos que são redondinhos, pãezinhos redondinhos, que são bem macios, deliciosos e é muito prático e fácil de fazer. Eu vou fazer com 1 quilo de farinha de trigo. Mas vocês podem fazer com meio quilo, vocês podem diminuir a receita como vocês podem aumentar. Então eu vou explicar para vocês. Por exemplo, se eu estou fazendo, eu dou para vocês uma receita de 1 quilo de farinha de trigo e vocês querem fazer com meio quilo somente, é só diminuir. Vocês vão diminuir a água. A única coisa que vocês não vão diminuir é o ovo. Se é um ovo só, vai continuar sendo um ovo só. O óleo ou a manteiga, tudo vocês podem diminuir. Vocês dividem no meio, entendeu? Se vocês querem aumentar, aí vocês somam. Por exemplo, eu vou fazer esse pão com 480 ml de água. Vocês querem fazer só metade? Então vocês vão fazer 240 ml de água, tá bom? Ok. E o fermento continua sempre o mesmo. É 20 gramas de fermento, meio quilo. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Perdoa se eu falo um pouquinho a mais, mas eu preciso explicar. Vocês precisam compreender essa parte. Por quê? Porque se vocês fizerem com 1 quilo de farinha de trigo, vai sempre dar, nós vamos sempre colocar um pouquinho a mais, porque dependendo da massa, da farinha de trigo, nós vamos ter que colocar mais farinha de trigo, para ela não ficar muito líquida, né? E por causa do ovo, por causa do óleo que nós colocamos, ou a manteiga, então é necessário sempre um pouquinho a mais de farinha de trigo, tá bom? E da mesma forma, se vocês quiserem fazer com 1 quilo de farinha e meio quilo de farinha de trigo, tá bom? Eu penso que eu me expliquei bem, né? Se eu não me expliquei bem, eu vou deixar todas as receitas embaixo. Eu deixo escrito, eu escrevo em português e escrevo em italiano, tá bom? E deixo toda a medida lá certinha para vocês. Aí vocês vão ver como que vocês poderão fazer. E volto a explicar para vocês. Todos os pães que eu faço na batedeira, na planetária. Que na planetária nós temos que bater por 10 minutos, por 15 minutos, e a planetária se pode fazer, mas eu fazer nos braços, não. Agora, quem é bastante jovem e está com vontade de fazer exercício, aí vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa receita. Não posso falar muito, senão vou ficar rouca. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com esse pão. É um pão que se chama pãozinho núvola. Pãozinho núvola. É uma delícia, é macio, é fofinho, é delicioso para o café da tarde, com queijo, com doce, com marmelada, com goiabada, com queijo cremoso, do forma como vocês quiserem. Vocês podem pegar ele e derreter o queijo na frigideira, colocar no meio e mande que te fa bene. Tá bom, pessoal? Vamos começar com a nossa receita? Pessoal, aqui tem 20 gramas de fermento. Aqui tem três, eu coloquei 10 gramas de sal, porque é um pão salgado, 10 gramas de sal. Aqui eu coloquei 6 colheres de açúcar, que equivale a 70 gramas de açúcar, 70 gramas de açúcar. Aqui tem 140 ml de óleo, um ovo, 1 quilo de farinha de trigo, e aqui eu tenho
480 ml de água morna, tá bom? Vamos lá começar com a nossa receita. Ó, pessoal, então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar o fermento, ó. Vamos colocar ele todo em pedacinhos. Eu tô usando fermento fresco, viu? 20 gramas de fermento fresco. Depois eu vou colocar 480 ml de água morna. Agora eu vou colocar os ovos. Um ovo só, é um ovo. Vamos mexer. Agora nós vamos colocar o óleo. E o açúcar. Vamos mexer tudo muito bem. O sal nós colocamos por cima da farinha de trigo depois, tá bom, pessoal? Então, agora, ó, nós vamos colocar a farinha de trigo. Agora nós colocamos o sal. Agora eu vou levar para bater na máquina, na planetária. Pessoal, como ficou, eu bati na planetária e ó como a massa ficou. Ela fica uma massa um pouco pegajosa. Depois nós vamos acertar ela aqui, ó, com a farinha. De vez em quando nós vamos colocando. Ela é uma massa um pouco pegajosa, mas é o normal dela, viu? Ó que maravilha de massa. Ela fica um pouco, ó, pegajosa. Assim. Ó. Ainda se vê que ela pega um pouco, tá vendo? Mas ela não é para ela ficar seca, não. Viu? Quando ela tiver assim, a gente só faz dar uma salpicadinha assim de farinha. Dez minutos, aliás, 10 minutos eu deixei bater na planetária. Agora eu vou colocar ela, como vocês sabem como eu faço. E pessoal, eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês uma parte muito interessante. Creio que todos vocês vão gostar. Ó, pessoal, eu gosto de colocar sempre o óleo aqui. Vocês não reparam que o sol tá muito forte aqui na cozinha? E tá fazendo sombra aqui na mesa, ó. Aí agora a gente pega a massa e coloca aqui dentro. E joga óleo por cima também da massa. E faz assim, que é pra ela não grudar, né? Então, aquilo que eu quero explicar e mostrar pra vocês é uma parte muito interessante. Olha, não é propaganda não, é para comodidade vossa.
e nossa. Então, nós temos isso aqui, que vocês veem, ó. Isso daqui é muito prático. É para colocar na, nas coisas, assim, no caso, ó. Estão vendo? Ó como fica. É prático. Não precisa usar o Rolopac, depois que vocês tiram daqui, vocês podem guardar e usar outras vezes. E é baratinho, não custa muito não, tá vendo? É baratinho, baratinho. Pode procurar que vocês vão encontrar. Aqui dentro vem 100, vem 100 desses daqui, muito, muito em conta, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram, depois vocês perguntam pra mim e eu respondo pra vocês, ok? Ah, e eu queria mostrar para vocês que tem maior também, ó. Para utensílios assim maiores, tem esse aqui também, que são maiores, ó. Esse daqui é pequeno. Esse aqui dá para pôr até na boca de copo. Dá para vocês colocarem na boca de copo também. Tá vendo como ele é pequeno? E esse aqui é maior, ó. Bem limpinho e bem higienizado. Tá bom, pessoal? Ó, pessoal, como a massa cresceu. Olha que maravilha. Aí vocês veem, ó, não gruda porque eu passei óleo, tá vendo? Vocês viram como isso aqui é maravilhoso? E ele serve também para colocar no copo, tá vendo? Nós colocamos, depois eu mostro para vocês direitinho. Então agora, ó, nós vamos colocar um pouquinho de farinha aqui. E vamos virar a massa. Olha que massa linda, fofinha. Gente do céu, que coisa linda. Aí vamos tirar o ar da massa, né? Agora nós vamos partir ela no meio, ó. Como eu quero fazer pãezinhos, então eu vou pegar e vou cortar eles. Eu vou fazer pãezinhos de 90 gramas, tá bom? Então eu corto assim. Quem não tem a balança, é sempre bom ter a balança em casa. Então vamos ver 90 gramas. Quanto tem aqui? Tem menos, né? Vamos cortar, fazer tamanhos de 90 gramas. Vamos ver quantas gramas tem aqui, né? Não, tem pouquíssima. Vamos ver. Eu também não quero um pão muito grande, não, sabe, pessoal? Eu não quero um pão. Vamos ver quanto que tá esse aqui. Esse tá 80. 80 gramas esse pãozinho. O que que nós vamos fazer, ó? Vamos fazer assim, ó. Aí nós vamos pegar e vamos pegar as pontinhas, ó. E fazer assim. E depois vamos virar, ó. Tá vendo? Tá dando para vocês verem, né? Ó, vamos fazer esse movimento aqui, ó. E já vamos colocar diretamente na forma. Vou fazer mais um, tá? Vamos ver quantas gramas tem aqui. Eu não quero um pão muito grande, não. Vamos ver. Tem. Esse aqui tem 100.
96. Esse tem 88 gramas. Esse aqui, vamos ver quanto que tem. Nossa, 127, tá errado, tava pesando errado. Não quero pão muito grande, não. Olha, vou fazer assim, ó, 85 gramas, porque ele vai crescer, tá bom, pessoal? 85 gramas. Ó. Ou vocês podem fazer assim também, tá bom? Como vocês acharem melhor, assim ou assim, tá? Vou colocar aqui. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês mais uma vez esse aqui, ó, como eu vou fazer, ó. Prestem atenção. Faz assim, ó, traz tudo aqui pra dentro. Faz uma trouxinha aqui e vira pra baixo e faz assim, ó. Cada um dessa bolinha, tá? Eu pesei 82 gramas. E eu vou pôr eles assim, um longe do outro. Vocês estão vendo? Que gracinha. Faz uma trouxinha assim, ó. Essa massa tá macia, macia, macia. Muito macia. Vocês veem que ela tá até grudando na mão? Ó. Certinho o peso para eles estarem todos por iguais. Agora, pessoal, eu vou pegar essa massa e vou pincelar ela com uma gema de ovo e um pouquinho de leite. E vou deixar ela crescer 25 minutos. Tá bom? Vou mostrar para vocês. Esse aqui vai dar menor, mas não tem importância não, tá? É para tomar um cafezinho mesmo, para nós comermos. Então, pode deixar assim, né? Vou colocar aqui. Agora, nós vamos deixar essa massa crescer por 25 minutos. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Parece padaria, gente. Parece que nós estamos numa padaria, né? Agora eu vou pincelar com gema e um pouquinho de leite e vou deixar ele crescer por 25 minutos, depois eu vou levar ao forno. Ó, pessoal, aqui tem uma gema com uma colher de leite e eu fui sorteada. Esses ovos aqui são ovos grandes, tinha 2 gemas. Então, vamos lá. Vamos pincelar. Ó, se vocês não quiserem, tem pessoas que é intolerante a ovos, né? Então, não pincela. Não passa ovos, deixa do jeitinho que está, sem problema nenhum, não tem nenhum problema. Pode ficar sem passar o ovo. A gente sempre passa o ovo, sabe por quê? Para ficar com uma cor bonita, mas também se não passar, vai ficar bonito do mesmo jeito, tá bom? Agora, esses pãezinhos, nós temos que deixar eles crescerem por 25 minutos. E depois eu levo ao forno e veio para dizer para vocês quantos minutos eles ficaram no forno, tá bom, pessoal? Então, até já. Ah, deixa eu dizer para vocês, se 1 quilo de farinha de trigo, de 80 a 82 gramas, deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
24 pãezinhos. Deram 24 pãezinhos. Tá bom, pessoal? 1 quilo de farinha. Pessoal, olha como esses pães ficaram lindos. Olha. A maciez desse pão. Gente, ele tá muito quente. Ai, 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 ai. Se vocês pudessem ver a maciez desse pão. Meu Deus. Olha, coisa mais linda. Tá quente, 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 quente. Mas dá pra ver bem, né? Como que eles ficaram. Olha que coisa linda. Esses pães. Pessoal, esses pães foram feitos com água. A única coisa que eles têm aqui é um ovo, mas eles foram feitos com água. Dá para vocês acreditarem nisso? Que coisa mais linda, mais maravilhosa. Olha. Olha que beleza. Então, pessoal, vocês viram que maravilha, que coisa deliciosa, como ficou esses pães. É muito econômico, é prático. Vocês viram que deram 24 pãezinhos. Vamos confirmar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pãezinhos. 22 pãezinhos, 1 quilo de farinha de trigo. Olha que maravilha. Esse pão aqui, nós partindo ele no meio e colocando queijo, colocando presunto, colocando aqui marmelada. Ai, pessoal, olha, olha. Eu não vou amassar muito para não estragar, mas tá perfeito. Perfeito esses pães aqui. Uma maravilha. Ai, mas eu estou tão feliz com esses pães. Eu estou contentíssima com esses pães. Então, vocês fazem na casa de vocês. Não deixem de fazer, tá bom? Ó, pessoal. Ó como ele tá. Assadinho. Assadinho. Olha que maravilha. Perfeito. Perfeito, pessoal. Uma bênção gloriosa esse pão. Uma bênção, né? Ó, pessoal, eu passei queijo fresco, tá vendo? Olha, queijo cremoso, para mostrar para vocês como é que ele ficou. Ó. Hum. E é um pãozinho salgado. Hum. Hum. Ficou muito bom. Muito bom. Pessoal, façam aí na casa de vocês. É econômico. Foi feito com água. Ficou muito macio. E se vocês não quiserem colocar ovos, não precisa. Não coloque o ovo. Eu coloquei um, mas se vocês não quiserem, não precisa colocar ovo. E só que vocês procurem colocar sempre a água bem morninha e que ele fique, mexam bem a massa, tem que bater 10 minutos mesmo. E ela não pode ficar dura, seca. Vocês têm que deixar ela um pouco
assim pegajosa na mão, tá bom, pessoal? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Essa parte aqui é muito interessante. Por quê? Porque eu expliquei para vocês. Vocês peguem isso daqui. Olha, uma caixinha dessa aqui vem 100. E é baratinho, não custa muito. Vocês, com isso daqui, vocês podem colocar, ó, no copo. Tá vendo? Vocês podem colocar na boca do copo, ó. Vocês colocam na boca do copo. Vocês podem colocar num prato, por exemplo. Vocês querem colocar? Vamos colocar aqui nesse pratinho também, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, conserva as coisas, tá vendo? Porque o Rolopac, nós usamos o Rolopac, mas o Rolopac logo acaba, né? E isso daqui dá para você usar, reutilizar, lavar, e aí você coloca de novo. Olha que maravilha, tá vendo? Coloca uma tampa. E também serve para vocês colocarem para fazer a massa do pão crescer, a massa, outras massas, qualquer coisa. Isso daqui, ó, serve para vocês. Então, tudo para ajudar, né? E outra coisa importante, eu fiz esse pãozinho, com essa farinha de trigo, a Manitoba. Farinha de trigo tipo 0 Manitoba. Então, o pão ficou muito ótimo, porque também depende muito da qualidade da farinha de trigo. Tá bom, pessoal? Agora, eu vou ficando por aqui com mais essa receita para vocês, esperando que todos vocês apreciem. E não se esqueçam de deixar um joinha, não se esqueçam de se inscrever, fazerem comentários. Por favor, me ajuda. Se vocês me ajudarem, eu também trago diversas receitas para vocês, porque tem bastante receitas, tem bastante novidade, né? E a maioria das receitas que eu faço, nós consumimos em casa. Não é que eu vendo, ou nós consumimos, ou eu dou para as pessoas que muitas vezes têm necessidade, né? Eu também faço assim. Não é que jogamos fora o que faz, não. E dependendo do alimento que eu faço, eu também congelo. Aí depois, numa hora de uma necessidade ou uma visita que vem em casa, você descongela e serve, se alimenta. Tá bom, pessoal? Então eu espero que essa receita seja de bom grado a todos vocês, tá bom? Não se esqueça, deixa um like aí pra mim. Até a próxima receita. E garanto que vai ser boa, tá bom? Tchau!